Começamos então aí destacando Copa do Brasil, gols, Flamengo, Corinthians, Fortaleza e Atlético Goianiense estão nas quartas de final da competição. No final do primeiro tempo, os papéis se inverteram e Pedro, acostumado a fazer gols, serviu para Arrascaeta marcar. O segundo também foi do uruguaio Arrascaeta, mas não sem aquela dose de polêmica. A bola entrou por pouco e o árbitro validou o gol. 2-0 e Flamengo nas quartas de final. Aos 20 minutos do segundo tempo, Marcos Leonardo foi derrubado por Cássio dentro da área. Ele mesmo cobrou e fez o único gol da partida. Como havia goleado no primeiro jogo por 4-0, o Corinthians segue para as quartas de final. Ao final do jogo, torcedores santistas invadiram o gramado. Um deles tentou agredir o goleiro Cássio e foi contido pelos seguranças. Vina, de cabeça, marcou o único gol da partida. Mas como havia vencido no jogo de ida por 2-0, o Fortaleza avança na competição. Também teve a classificação do Atlético, que goleou o rival Goiás. Os gols do Atlético dentro da casa do Goiás no Serrinha foram marcados por Jorginho, Wellington Rato e Marlon Freitas. Placar final: Goiás 0, Atlético 3 na ida, 0-0. Já pode então fazer o Pix, R$3.900.000 para esses 4 classificados. As últimas 2 vagas para as quartas de final serão definidas hoje. 8 da noite, Allianz Parque tem Palmeiras e São Paulo na ida. Deu São Paulo no Morumbi, 1-0. 9 da noite, Engenhão tem Botafogo e América Mineiro. No primeiro jogo lá em BH, o América venceu por 3-0. Tiros, bombas e muita confusão no Maracanã envolvendo torcedores e policiais. Veja na reportagem o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Este ônibus não teve como seguir viagem por causa do excesso de torcedores do Flamengo que brigaram entre si. Era apenas uma prévia do que iria acontecer nas imediações do Maracanã. O helicóptero da Record TV registrou a multidão de vermelho e preto nas ruas em volta do Maracanã. Os carros mal tinham espaço para circular. As luzes dos sinalizadores indicavam que o clima da noite não seria nada amistoso. Antes do jogo, muita confusão com as duas torcidas. Corre, vagabundo! Torcedores do Atlético Mineiro foram recebidos com gritos de ameaças dos rubro-negros. Isso aqui é o inferno, corre! Os visitantes também enfrentaram a polícia militar na entrada para o estádio. Em vários pontos, a PM teve que disparar bombas de efeito moral para dispersar a multidão. Policiais do Regimento de Polícia Montada também reforçavam a segurança. Um esquema foi montado em volta do hotel onde estava hospedada a delegação do Atlético Mineiro em Copacabana. Na madrugada anterior, flamenguistas iniciaram um foguetório em frente ao hotel. Policiais militares dispersaram a mobilização. Fogos de artifício foram apreendidos pelos agentes. O helicóptero da Record TV Rio acompanhou o trajeto dos ônibus com jogadores atleticanos até o Maracanã. Eles foram escoltados pela Polícia Militar. E o trânsito na Avenida Radial Oeste foi fechado. Mas nem isso impediu o ataque de vândalos. Nosso helicóptero flagrou o momento em que uma pedra é arremessada contra uma das janelas do ônibus. Essas fotos mostram como o vidro ficou estilhaçado, mas a entrada da torcida rubro-negra foi muito mais complicada e perigosa. Milhares de pessoas romperam as grades de proteção e invadiram um dos acessos ao estádio. Não existe estádio, não! Nesta outra entrada, mais confusão. Torcedores do Flamengo forçaram o portão para invadir. Nem a presença da polícia intimidou o bando. Com o portão arrombado, vários torcedores passavam uns por cima dos outros. O policiamento continuou reforçado na região, com equipes da Polícia Rodoviária Federal e da tropa de choque da PM. Tudo para evitar mais violência.
Por segurança, a torcida do Atlético Mineiro só foi liberada do estádio quase 2 horas após o término do jogo. Ônibus com torcedores atleticanos foram escoltados por equipes da PRF. Realmente não é só futebol. E a APAN começou semana passada a pré-temporada no calendário Desafio Internacional contra a Colômbia, Campeonato Catarinense, Jogos Abertos e a principal competição, a Superliga de Vôlei, que deve começar no fim de outubro. Estava ansioso para que começasse logo. Conhecemos aí os novos integrantes da equipe, Levi e o Rodriguinho, nosso levantador e nosso central. O time está bem legal, a gente está muito empolgado e, na verdade, é falar pouco agora e trabalhar muito, né? Inclusive estou sem fôlego porque a gente está na série nova de academia aqui agora. Vamos trabalhar, que seja uma temporada boa para todos nós. Um grande abraço e nos vemos logo. Esse é um momento muito feliz na vida do jogador, que é o retorno às atividades. Porque, afinal, o jogador, o atleta, ele vive um sonho, que é fazer o que gosta durante toda a vida profissional. Então, toda a equipe está aqui muito disposta, iniciando o primeiro trabalho da temporada. E já nesse instante, nós queremos convidar o torcedor apaixonado a embarcar conosco nessa temporada, nessa construção do passo a passo, para logo mais poder nos encontrarmos lá no Galegão. Eu estou muito feliz por isso. Reencontrando alguns companheiros já de antigamente, do Brendley, né? O próprio Renan, o Wender, isso é muito bacana. Espero fazer uma bela de uma temporada e que a gente possa atingir todos os objetivos da equipe. Uma alegria muito grande, né? Poder estar de volta aqui para Blumenau, representar essa cidade, também o estado de Santa Catarina. Está sendo uma alegria muito grande para mim, para minha família e muito animado para tudo que para toda essa temporada, para os campeonatos, para os jogos. Que seja uma temporada de muito sucesso para a gente. É isso aí, sucesso para a PAN, um dos principais reforços do time, dificilmente vai entrar em quadra esse ano. Entenda o motivo, nessa foto depois a gente traz a informação. Está bem claro ali que ele está num hospital, faz o sinal de positivo porque deu tudo certo com a operação do Alan, jogador de seleção, reforço blumenauense para essa temporada, e o médico falou ao site Web Vôlei. Prazo mínimo de recuperação para a cirurgia é de 6 meses. Ele foi operado, essa informação é recente, é de 4 de julho. O oposto Alain realizou no dia 4, segunda-feira, em Porto Alegre, a cirurgia após rompimento total do tendão de Aquiles do pé direito, lesão sofrida no jogo do Brasil contra o Irã, em Sófia, na Bulgária, pela segunda etapa da Liga das Nações. O procedimento foi liderado pelo médico especialista Roberto Zambelli. Ele foi o mesmo profissional a realizar uma cirurgia no pé esquerdo do jogador 7 meses atrás. Zambelli conversou então com o site Web Vôlei sobre a operação e deu boas notícias ao vôlei fãs. Abre aspas, correu tudo muito bem. Conversei bastante com o Alan nos últimos dias e tenho certeza de que ele vai tirar de letra. A primeira cirurgia era pior e ele se recuperou bem. Era uma lesão osteocondral. De acordo com literatura médica, o problema se caracteriza por um defeito na cartilagem de uma articulação e no osso subjacente. Ele foi muito dedicado e cooperativo em todo o processo. Agora, basta ter paciência, comentou o médico. E para finalizar, vem a informação que está lá embaixo, que diz o seguinte, sobre a volta, quando é que ele retorna, não antes de 6 meses, disse o médico. O Alan é um moleque especial, é obedecer os prazos, pois lesão de Aquiles tem prazo que não adianta antecipar, é dar tempo para a cicatrização e depois administrar a carga. Entendo a ansiedade, é um ciclo olímpico mais curto, mas todos, clube, no caso a PAN e seleção terão todos que ajudar nessa administração, nesse processo. E essa contratação, ela realmente chamou a atenção aqui de Blumenau. Mas antes dessa cirurgia, não da primeira, antes dessa, o Alan foi contratado. Mas há todo um histórico também de lesão que os clubes acabam colocando em prática, colocando na hora do raio-x, na hora de avaliação de contratar um jogador. Diferenciado, sem dúvida nenhuma, mas infelizmente teve mais essa lesão grave e esse ano, portanto, dificilmente ele volta, como disse o médico, é recuperar e esperar que o Alan esteja à disposição do time blumenauense a partir de janeiro do ano que vem, porque é um jogador diferenciado. É uma pena, não vai começar a Superliga no final de outubro, mas fica a nossa expectativa para que ele volte o quanto antes.
É isso aí, Rodrigo. A gente pode finalizar em importante informação sobre o SESI que você colocou na coluna no nosso portal ND+, é isso? É isso aí, está no portal ndmais.com.br. Você pode acessar aí agora a minha coluna lá no portal. Dia 27 de julho vai ter a reunião decisiva lá em Brasília, que pode sair o sinalzinho de fumaça lá, abemos estádio, né? Pode sair o sinalzinho de fumaça. Eu conversei com o responsável do SESI Nacional. Eu conversei por telefone com ele, ele me garantiu que está na pauta, dia 27 de julho, a venda do SESI aqui em Blumenau, em Santa Catarina, e a compra, obviamente, da prefeitura, né, que tem aí uma previsão de 50 milhões, mais de 50 milhões de reais para comprar, adquirir o SESI e transformar o complexo esportivo num complexo esportivo municipal da nossa cidade. Vamos aguardar. Vamos aguardar. A gente fala em futebol, mas são muitas modalidades que serão contempladas. E você cita a mobilização dessas modalidades, ela é muito maior hoje que o próprio futebol. Mas independentemente disso, não dá para continuar jogando em Ibirama, em Indaial, tem que jogar em casa. Enfim, mas por hora, independentemente, volta a ser até redundante nessa palavra, do que vai acontecer, o sinal positivo, a tendência é que seja positiva, mas não esperem nenhum time de Blumenau jogando a Série A, se Metropolitano ou Beck, um dos dois subir, no ano que vem, porque não vai dar tempo. Todo o processo, tomara né? que dê, Mas não dá. Da pista, da reforma, do campo. É verdade. Enfim, o catarinense começa já em janeiro. Se o Metropolitano subir, se o Blumenau subir, enfim, só para deixar bem claro. Isso a gente vai ter que esperar um pouco mais. Mas as modalidades serão contempladas, não só o esporte, mas também o setor turismo, lazer também.